E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, hoje é o quarto vídeo da nossa série de End Times. Estamos estudando Mateus 24. Semana passada nós paramos no versículo 14 e hoje o vídeo vai ser muito importante. A gente vai falar sobre bastante coisas. E só para a gente aqui recapitular aqui rapidamente, a gente viu que no versículo 3 os discípulos perguntam a Jesus quando estas coisas vão acontecer, estas coisas relacionadas a Jerusalém, ao templo, quais serão os sinais do seu retorno, do retorno de Jesus, e quais serão os sinais do fim dos tempos. Então, do versículo 4 ao versículo 8, Jesus fala, que haverá fome, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras, coisas que ele chama de o princípio das dores. Depois do 9 ao 14, nós vimos uma pressão social, correspondente ao princípio das dores. Uma forte perseguição contra os cristãos, um grande aumento de falsos profetas, falsos ensinos, pessoas abandonando a fé, se escandalizando, ódio, divisão. E depois ali também ao mesmo tempo a gente vai ver que ocorrerá pessoas pregando o Evangelho do Reino sendo pregado, sendo espalhado por todo o mundo, por todas as nações. E agora aqui começando no versículo 15, a gente vai ver que os sinais, eles não são mais sinais assim comuns. Os sinais começam a ser mais específicos, porque até então, terremotos, fome, pestes, são sinais mais... a gente já vê isso, Agora não, agora os sinais aqui vão ser bem específicos. Mas vamos ler aqui então. No versículo 15, ele diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Esse é um tema central do fim dos tempos, a abominação da desolação. Algumas versões dizem sacrilégio terrível ou profanação horrível. A palavra aqui quer dizer um ato abominável, ato que causa horror, que repulsa, Interessante que Jesus, ele simplesmente menciona, quando virdes que a abominação da desolação, mas o que será isto, Do que Jesus aqui está falando? Ele continua, de que falou o profeta Daniel, ou seja, eu nem vou entrar aqui em detalhes do que se trata, esse tema, a abominação da desolação, porque vocês apenas precisam ler o profeta Daniel. O livro do profeta Daniel já está, já diz tudo que vocês precisam saber sobre esse tema. Apenas estude o livro do profeta Daniel. Jesus aqui está nos apontando, nos levando ao livro do profeta Daniel. Então, se o próprio Jesus, ele está nos mandando, nos levando para o livro do profeta Daniel, para que possamos entender com mais clareza o que é essa abominação da desolação, então é para lá que nós devemos ir, O livro de Daniel, ele é considerado um manual profético para a igreja, para os últimos dias. Se a gente quiser se aprofundar nesse tema do fim dos tempos, nós precisamos estudá-lo. Um dos grandes erros que muitos podem cometer é estudar Apocalipse antes. E Apocalipse, ele está no fim da Bíblia por um motivo. Se a gente for estudar Apocalipse sem ter uma base primeiro, a gente vai ficar confuso por causa das simbologias que existem. E a base de Apocalipse é o livro de Daniel. E Daniel capítulo 8 é a primeira vez onde esse termo, a abominação da desolação de que Jesus falou, é mencionado. Então a gente vai ver aqui, mas só para a gente ver o contexto aqui antes, no capítulo 7,
ok? No capítulo anterior, Daniel teve uma visão, um sonho. Daniel que estava na Babilônia, ok? Que hoje é o Iraque. Ele tinha sido levado como cativo, né? Jerusalém tinha sido invadida pela Babilônia, o templo tinha sido saqueado, tinha sido destruído. Então ele foi deportado juntamente com os seus pais, juntamente com o seu povo, para a Babilônia. E quando estava lá, então ele teve essa visão, esse sonho, de 4 animais saindo do mar. E cada animal desse representa um império. Ok? A gente vai falar com mais detalhes sobre isso num próximo vídeo, porque eu creio que esse tema aqui, essas visões de Daniel, é muito importante a gente falar com bastante cuidado e com bastante detalhe. Mas por enquanto, que só para a gente resumir, então ele tem esse sonho, e o 4º animal, ok, que sai do mar, é uma besta horrível, e ele tem 10 chifres. E cada chifre desse representa uma nação. Então é um império, que é o animal, e 10 chifres, que representa 10 nações. E desses 10 chifres, então, surge um pequeno chifre. Um pequeno chifre. E o texto fala que esse pequeno chifre, ele tinha olhos humanos e uma boca que falava com arrogância, falava coisas profanas. E esse pequeno chifre é o anticristo. E no capítulo 8, então, ele tem outra visão, Daniel, uma visão diferente. Ele vê lá um carneiro, depois ele vê um bode, e esse bode, ele vence o carneiro, ele derruba o carneiro, um bode forte. Esse bode, ele tem um longo chifre, ok, entre os olhos. E o texto diz então que no auge do seu poder, no auge do poder do bode, esse chifre é quebrado. E da onde foi quebrado o chifre, então saem 4 chifres. E desses 4 chifres sai mais um pequeno chifre. E esse pequeno chifre é o anticristo, na qual nós vamos falar aqui agora. Que está ali em Daniel, capítulo 8, versículo 9 ao 11. A gente vai ler aqui. De um deles saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul. O sul é a direção do Egito. Do leste, que é o Iraque e o Irã. E da terra gloriosa. A terra gloriosa é Israel. Ok? Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus. Lançou por terra alguns desses exércitos e das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. Então a gente vê que esse pequeno chifre, ele começa aí pequeno, né, que é o anticristo, sem ninguém prestar aí muita atenção nele, ok? Então ele começa como um líder regional apenas, mas então ele vai crescendo em autoridade, vai crescendo em poder, ok? Até que ele fica aí com autoridade praticamente mundial, global. Ok? Um grande exemplo deste pequeno chifre é o Hitler. O Hitler, ele começou pequeno também, as pessoas zombavam dele, ninguém prestava muita atenção nele. E a primeira vez que ele concorreu ao chefe do governo, ele ganhou mais ou menos 20% dos votos apenas. Depois ele concorreu novamente, ele ganhou, e muito rápido, assim, rapidamente, a Alemanha, ela deixou de ser uma democracia e passou a ser uma ditadura, em questão de meses, quando ele ganhou. E o resto, os irmãos já sabem, né? Ele se tornou aí um dos maiores líderes mundial da época, né? O partido nazista, o Hitler era o chefe desse partido. Enfim, então o anticristo vai ser parecido, ok? O Hitler foi apenas uma figura, uma sombra. O anticristo vai ser muito maior, muito pior. O anticristo, ele vai ser um líder político e religioso também. Ele vai ter uma influência mundial,
a palavra diz que ele vai ter um grande ódio, fúria contra Israel, contra o povo judeu e também contra os cristãos, contra os santos. Que ele vai ter aí um exército à sua disposição como nunca houve antes. Ele vai ter grande poder e grande autoridade. E no versículo 11 aqui o texto diz que à medida que esse chifre, o pequeno chifre, ia crescendo, ele se engrandeceu tanto que ele chegou a desafiar o próprio Jesus, o príncipe desse exército. E continua aqui que ele tirou dele o sacrifício diário do templo e destruiu o lugar do seu santuário. Isso é a abominação da desolação. Paulo comenta sobre esse ato terrível aí feito pelo anticristo também, em uma de suas cartas, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e 4, diz assim: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. É o anticristo, né? A Bíblia tem vários nomes para o anticristo: pequeno chifre, Gog, filho da iniquidade, filho da perdição. A gente chama de anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo que usa a mesma linguagem de Daniel e de Jesus. O anticristo blasfemando contra Deus e se assentando no santuário de Deus, blasfemando, um ato profano dentro do templo, se apresentando como se fosse o próprio Deus. Então, assim que começar a grande tribulação, ok? Que Jerusalém for invadida, que a abominação da desolação ocorrer dentro do templo. Então, irmãos, uma série de eventos aí vai ocorrer, não somente aqui na terra, mas também nas regiões celestiais, ok? No mundo espiritual. Daniel capítulo 12, versículo 1, diz assim: neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Jesus fala palavras parecidas, né? Tempos de angústia como nunca houve, jamais haverá. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, aqui a Bíblia, Daniel falando que assim que a abominação da desolação ocorrer, o anjo Miguel também irá se levantar. Apocalipse 12, ele menciona o mesmo evento aqui. Ok? É o mesmo evento de Daniel 12. Versículo 7 diz assim: então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que é Satanás. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então a gente vê que ao mesmo tempo que a abominação da desolação ocorre, o arcanjo Miguel, ele se ergue, ele se levanta, há uma guerra no céu, nas regiões celestiais. Miguel expulsa Satanás, ok, do seu lugar, ele com seus anjos. Satanás então é lançado à terra, juntamente com seus anjos. Satanás, no momento, ele habita nas regiões celestiais. A Bíblia fala que ele é o príncipe, o Deus desse mundo, okay? O Deus desse século presente. Ele habita aí nos ares. A Bíblia fala, ela menciona que existem céus no plural, né? Paulo, em 2 Coríntios, fala que ele foi levado ao terceiro céu.
Então, se existe terceiro céu, então existe também o primeiro e o segundo, ok? E o primeiro, a gente entende que é esse céu aqui que é visível para os nossos olhos, né? Onde tem aves, avião, nuvens. O segundo céu, então, seria o espaço ali, e o terceiro céu, onde fica o paraíso de Deus. Então, Satanás, ele habita nessas regiões celestiais. Se ele tem acesso ou não ao terceiro céu, a sala do trono de Deus, eu não sei, é difícil de saber. Nós sabemos que no livro de Jó, ele tinha ainda esse acesso, ok? Deus ali reuniu ali os seus anjos e Satanás estava entre eles, no livro de Jó. É difícil de saber se ele tem ainda esse acesso, mas ele tem acesso aos ares, aos céus, ok? Então ele habita nas regiões celestiais. Então ele é expulso de lá e ele é lançado à terra. No capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 12, diz assim: por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que nele habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, ele perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Então, essa mulher aqui é a nação de Israel, que deu a luz ao filho, que deu a luz a Jesus. Então, agora que Satanás ele é lançado à terra, aqui o texto fala que ele saiu, ele foi lançado e ele estava cheio de fúria, cheio de ira, sabendo então que seus dias estão contados, que pouco tempo lhe resta. Então, assim que ele for lançado à terra, ele com seus anjos, ok? Isso tudo no início da tribulação. Então ele vai passar da sua autoridade, que Satanás ele tem autoridade sobre as nações, sobre esse século presente, sobre esse mundo. Ele vai passar da sua autoridade para a besta, para o anticristo. Então o anticristo, irmãos, ele não vai ser apenas um homem mau aí. Ele vai ser ele vai ser a encarnação demoníaca, ok, de Satanás. Ele não vai ser apenas um homem possuído por um demônio ou um homem mau, mas sim a própria encarnação de Satanás aqui na terra. O texto diz que ele vai estar cheio de fúria contra Israel também e também contra os santos. Então, para a gente recapitular aqui então, a abominação da desolação acontece, ok? Jerusalém é invadida pelo anticristo, pelo seu exército. Então, o anticristo profana o templo. Ao mesmo tempo, Miguel se levanta. Há uma guerra nas regiões celestiais. Ele expulsa Satanás e seus anjos do céu. Ok? Satanás cai à terra cheio de fúria, sabendo que seus dias estão próximos. Vai atrás, ele ataca Israel e a igreja. E ele passa da sua autoridade para a besta, ok? E ao mesmo tempo nós temos Jesus, o Cordeiro, quebrando os selos de Apocalipse. Então isso é o início da grande tribulação. Mas quando então que essa abominação da desolação irá ocorrer? Quando que a grande tribulação irá começar? Obviamente nós não sabemos a data, mas nós temos sinais aí que a Bíblia nos dá para ficarmos preparados. Daniel capítulo 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação. Olha a linguagem, a abominação da desolação. Até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então, uma semana aqui que Daniel fala é um período de 7 anos, ok? É um período de 7 anos, uma semana. No começo da semana, ok? Os últimos 7 anos dessa presente era,
Então, o anticristo ele firmará uma aliança com muitos, uma aliança com o povo judeu. E haverá então um período aí de 3 anos e meio de uma falsa paz, porque no meio dessa semana ele vai romper essa aliança. Interessante a linguagem que Daniel usa aqui, que ele fala aliança, ok? Ele firmará uma aliança. Então eu creio que isso não seja apenas um trato com Israel, ou um acordo, porque a linguagem que ele usa aqui, aliança, ok, é muito mais profunda. Qual que é o maior conflito hoje ali no Oriente Médio, ou até no mundo, podemos dizer, né? O maior conflito entre Israel e a Palestina. Esse é um conflito que vem há anos já, né? Toda hora eles estão em conflito, estão em guerras, estão lançando míssil um no outro. E isso por conta de quê? Por conta de território. A aliança abraâmica que Deus firmou com Abraão, em Gênesis 15, é por conta de território, né? Deus prometeu a Abraão aquele território ali. Então há esse conflito sobre territórios ali entre Israel e Palestina. Vários presidentes já tentaram um acordo de paz entre eles, não deu certo. O último agora foi o Trump, né? Há pouco tempo atrás ele tentou esse acordo entre Israel e Palestina, obviamente não deu certo. Mas eu creio que o único que vai dar um jeito nisso, né? Que vai entrar em acordo com esses dois, com a Palestina e Israel, vai ser o anticristo. Né? E tem grandes chances que é essa aliança que Daniel está falando, que ele vai firmar uma aliança com muitos, com o povo judeu e envolvendo também a Palestina, ok? E então vai ter uma falsa, vamos dizer, uma falsa paz. Muitos pensam que será uma paz aí mundial no globo, né, no globo todo. Eu não, pode ser, mas eu não acredito pelo texto aqui. É uma paz ali em Israel, na terra de Israel, naquelas regiões ali. Não quer dizer que haverá uma paz no sentido que no mundo todo, no Brasil, na Argentina, na Austrália, vai ter uma paz, que não vai haver crime mais, ok? Eu acho muito difícil isso. Eu acho que não é isso que o texto quer dizer. Acho que haverá uma paz, né? Esse conflito vai cessar entre eles e haverá essa falsa paz. E no meio então dessa semana, o anticristo ele vai invadir Jerusalém, vai profanar o templo e vai quebrar esse acordo, essa aliança. E isso então dará o início à grande tribulação. A grande tribulação ela durará 3 anos e meio. Não é 7 anos, são 3 anos e meio de grande tribulação. A Bíblia menciona 1260 dias, que é o reinado do anticristo, né? 42 meses. Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Olha a linguagem que Daniel usa aqui, né? Uma boca com arrogâncias, é o pequeno chifre, que Daniel menciona aqui no capítulo 7 e no capítulo 8 também. Um pequeno chifre. E ele foi-lhe dada a autoridade para ele agir durante 42 meses, 3 anos e meio, que é o período da grande tribulação. Para a gente entender melhor isso, irmãos, porque às vezes quando se trata de números, né, se os irmãos forem igual eu, a gente fica perdido aí. Daniel capítulo 8, versículo 13, diz assim: Depois ouvi um santo que falava. O outro santo lhe perguntou. Então aqui são 2 anjos conversando, ok? Até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Muito importante isso. Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? E ele me disse, o outro anjo, até 2300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Então temos 2 anjos conversando. E quando a Bíblia menciona 2 anjos conversando, não é para o anjo saber, é para a gente saber.
ok? Deus quer que nós saibamos disso. Ele enviou o anjo Gabriel, ok? Para explicar essa visão. Então Ele quer que eu e você estudemos e que eu e você saibamos essa importante aqui profecia. Então Ele fala: até quando durará o sacrifício diário? 2.300 tardes e manhãs. Então, do momento, ok, que o templo judeu for reconstruído, o terceiro templo, em Jerusalém, e o sacrifício for restituído dentro do templo, até o templo for restaurado pelo próprio Jesus, serão 2.300 tardes e manhãs. A gente pode até criar uma timeline aqui, né, do começo da restituição do templo até Jesus restaurar o templo. 2.300 dias. Em Mateus 21, Jesus ele limpa o templo e quando ele voltar, então ele vai limpar novamente o templo, ele vai restaurar o templo. Em Mateus 21, ali, quando Jesus ele entra no templo, limpando o templo, ele está declarando, ok, que ele é o único que pode limpar o templo e é Ele quem vai fazer a restauração final do templo no fim dos tempos. E quando Jesus voltar, irmãos, Ele vai voltar para um lugar específico. Ele vai entrar em Jerusalém e vai entrar no templo. Jesus ele tem um zelo pelo templo. Ok? A Bíblia nos mostra isso. Eu sei que talvez para a gente é meio assim, pode soar estranho, né? Porque a gente, na nossa cultura grega, ocidental, a gente está acostumado a ouvir que Jesus não se importa com templos, ok? Porque nós somos o templo. E realmente, irmãos, nós somos o templo do Espírito Santo, ok? Mas a gente não pode ignorar as profecias, irmãos, que no milênio, ok, haverá um templo. E é nesse templo que Jesus vai reinar. Haverá um templo em Jerusalém, da onde ele irá reinar sobre todas as nações. Jesus ele tem um zelo pelo templo. Então isso quer dizer, irmãos, que para tudo isso ocorrer, ok, a invasão do templo, a abominação da desolação, é necessário que haja um templo em Jerusalém, um templo judeu. E por enquanto ainda não existe esse templo judeu em Jerusalém. Até 100 anos atrás, não existia ainda a nação de Israel, ok? Depois de 1948, o Estado de Israel foi restabelecido. 1967, ok? Jerusalém, a cidade santa, cidade de Davi, ela voltou a ser controlada pelos judeus. E agora, irmãos, se os irmãos olharem ali na internet, no jornal, no Google aí, né? Os irmãos vão ver que a construção do terceiro templo ela já está praticamente pronta né, para começar. Já está no papel. Okay? Falta muito pouco para ser construída, para começar essa construção. Olha as profecias se encaixando, né? Israel, Jerusalém, agora o templo. Faltam algumas mudanças ainda aí, algumas coisas ocorrer politicamente falando, né, geograficamente ali, mas já está tudo pronto já para ser construído o terceiro templo em Jerusalém. Que como as profecias se encaixam, né, vão se cumprindo. É assim que os irmãos tiver aí em casa e abrir a internet, o jornal e ver a notícia lá, o terceiro templo judeu foi aprovado, a construção começa semana que vem e dentro de 3 meses está pronto. Irmãos, quando essa notícia sair, a gente pode já ficar certo que nós seremos a geração do retorno de Jesus. Eu fico assim maravilhado com a simplicidade das Escrituras, né? Ela nos dando esses números, okay? Essas informações. É uma maravilha isso, porque muitas vezes a gente pode olhar para isso e meio que ignorar, né, por conta de tantas pessoas aí que abusaram da palavra de Deus, questão de números, tal, tentando adivinhar a data correta do retorno de Jesus. E a gente tende a ignorar isso, meus irmãos, mas a gente não pode ignorar essas profecias, okay, esses números,
ok? Eu acho que o Espírito Santo, ele colocou aqui na palavra de Deus aqui, para estudarmos, para ficarmos preparados, ok? E aqueles que têm fé, aqueles que creem na palavra de Deus, que creem na veracidade das Escrituras, eles vão estar preparados para esses dias, não vão ser pegos de surpresa. Amém? É por isso que estamos aqui estudando, né? Então a gente vê então que a Bíblia fala que na metade então desse tempo, ok? Do tempo da semana, o sacrifício será tirado e a abominação então desoladora ocorrerá. Daniel capítulo 12, 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Apocalipse 13 fala que o anticristo reinará por 1260 dias. Aqui então nos dá 30 dias extras. Então nós temos outra timeline aqui, né? Do momento que a profanação no templo, ok, for estabelecida, ocorrer, até o fim, até Jesus vier e restaurar o templo, serão 1290 dias. E no versículo 12 continua: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Aqui agora nos dá um período extra de 45 dias. E Daniel não explica o porquê desses 45 dias. Apenas falam bem-aventurados os que esperam e chegam até esse dia. Então, 1260 dias o reinado do anticristo, onde ele terá autoridade, Apocalipse fala. Daniel aqui no versículo 11 fala que da abominação da desolação até a restauração, 1290 dias. E aqui agora, bem-aventurado os que esperam e chegam até 1335 dias. Temos 45 dias extras. E não sabemos exatamente o porquê disso. Há muitas teorias acerca disso, né? E a mais provável que seja, que faz mais sentido, a mais simples, é que depois da guerra, que Jesus matar o anticristo e depois da grande tribulação, né, haverá vários mortos na cidade, no mundo todo, né? A cidade vai estar destruída e tal. Então, esse 45 dias seria um período de restauração para limpar os corpos, para restaurar, limpar a cidade. Para que nesse dia, então, nesse dia que a Bíblia fala que são bem-aventurados os que esperam e chegam até esse dia, seria o dia da coroação de Jesus, ok? Onde todas as nações se reuniriam e juntamente com a igreja em Jerusalém, e Jesus então seria coroado oficialmente. Então ele daria ali o início ao reino messiânico, ao reino milenar aqui na terra. Mas vamos continuar aqui então no versículo 16, que ele continua assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então ele fala assim, quando virdes aquilo, quando virdes a abominação da desolação, os que estiverem em Jerusalém, fuja. E os que estiverem na Judéia, ok, fuja, saia correndo, fuja para as montanhas, para os montes. Zacarias capítulo 12 diz que todas as nações irão se reunir para atacar Jerusalém. Todas as nações. Não sei exatamente como é que vai ser isso, se vai ser todas as nações irão ali atacar literalmente, ou todas as nações estarão de acordo. Nós sabemos que o anticristo ele vai formar uma aliança aí com 10 nações que vai atacar Jerusalém. Isso nós sabemos. Mas enfim, Jerusalém hoje, irmãos, tem quase 1 milhão de habitantes. Quase 1 milhão de habitantes. No capítulo 14 de Zacarias, diz que metade da população será levada cativo. Metade da população, quase 500 mil pessoas. Ok? Homens, mulheres, as casas serão saqueadas, mulheres serão violentadas. Vai ser algo terrível. Ok? Então ele fala, quando aquele ato profano ocorrer no templo,
quando vocês verem isso, fujam para as montanhas. Então vai haver aí milhares, de judeus refugiados, fugindo, mulheres, crianças, homens fugindo para as montanhas. E nós vemos passagem como Ezequiel 20, Jeremias 30 ou 33, onde descreve aqueles que acharam graça no deserto. Jeremias 31:2 diz assim: assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada obteve favor, obteve graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. Oséias 2:14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então vemos aí Deus colhendo, guardando de Israel. Esse será o povo remanescente. Apocalipse 2:6 diz assim: a mulher é Israel, porém fugiu para o deserto. O mesmo evento aqui que Jesus está falando. Elas fugiram, Israel fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias, que é o tempo da grande tribulação, 3 anos e meio. Esse povo aí será guardado no deserto. Essa fuga aí do povo judeu ao deserto, onde eles serão guardados por Deus, né? É descrevido como segundo Êxodo. Temos passagens como Salmo 68, Zacarias 9, onde mencionam uma marcha, uma procissão. Jesus liderando, essa marcha, essa procissão quando ele voltar. E a Bíblia fala que raios sairão da sua mão. Vai ser algo assim, né, muito tremendo. Músicas acompanham a marcha, então vai ter bandas tocando. Negócio meio que parecido com o Senhor dos Anéis, né? Só que muito mais intenso. E Jesus vindo pelo deserto, ele vai pegar esse povo, vai libertar esse povo, até ele entrar então em Jerusalém. Mas, irmãos, assim a gente vê que o povo judeu, ele vai sofrer bastante, né? Vai sofrer muito esse povo judeu. Haverá aí um tempo, Jesus fala, a gente vai ver mais para frente, que será um tempo de angústia como nunca houve e nunca jamais haverá. Isso quer dizer então que o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu, será apenas uma sombra do que irá ocorrer. Será pior ainda que o Holocausto. Olha a severidade, né, a linguagem aqui que Jesus usa. E no versículo 17, ele continua: e quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Em outras palavras, né? Olha, deixa tudo. Não pegue nada, não dá tempo de pegar nada. Larga tudo, deixa tudo e fuja. 19. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Esse texto sempre me deixou assim incomodado, né? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem. Então imagina as mulheres grávidas, né, que estiverem amamentando com um filho pequeno. Eu tenho 2 filhos pequenos, né, o John e a Chloe, de 3 e 1 ano. E a gente sabe quanto é difícil, né, quando você tem filho pequeno. Para sair de casa demora muito, porque você tem que fazer a mala e colocar fralda e fazer a cooler, botar mamadeira e isso tudo. E mesmo com o conforto que nós temos do nosso carro, do ar-condicionado, já é difícil para uma mulher grávida e para quem tem filho pequeno. Então imagina aqui como é que vai ser, né, nesse tempo aqui, Jesus falando que, olha, não vai dar tempo de pegar nada, deixe tudo e fuja. Então as pessoas vão ter que fugir com crianças pequenas, milhares e milhares de pessoas, mulheres grávidas, fugindo aí às pressas para não morrer. Em Daniel capítulo 11 fala com mais detalhes, mas o anticristo vai estabelecer a sua base entre Tel Aviv e Jerusalém. Então, todos os aeroportos ali, o aeroporto principal do país ficará fechado, as estradas estarão fechadas, ok? Então as pessoas não vão poder pegar o carro assim e sair, elas vão ter que fugir a pé para os montes, para o deserto, deixar tudo em casa, não vai dar tempo de pegar nada.
Então vai ser algo assim realmente terrível, né? Por isso que ele fala, ai das que estiverem grávidas, das mulheres que estiverem amamentando. Ele continua então no versículo 20. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. No inverno, porque o inverno de Israel é bem rigoroso, né, em Jerusalém. Então, imagina você passar um frio na montanha, no deserto, fica muito frio, as pessoas podem morrer por conta disso, né? E nem no sábado. No sábado, porque os judeus ortodoxos em Jerusalém, eles não trabalham no sábado. Eles nem para fugir, eles vão fugir se for no sábado. Eles não vão se mover. Então haverá muitos judeus ortodoxos que ficarão na cidade e serão aí ou mortos ou serão presos pelo anticristo. No versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Isso quer dizer então que nunca houve na história da humanidade e nunca haverá tempos tão difíceis como esse, uma tribulação tão grande como essa. Podemos juntar aí qualquer guerra que for, a Segunda Guerra Mundial, que foi uma das piores aí que tivemos, né? Nada se comparará a isso, a esse tempo aqui, esses dias. Então ele continua no versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se a tribulação aqui não fosse encurtada, a Bíblia fala que ninguém sobreviveria. Ele continua no versículo 23. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Aqui novamente Jesus nos alertando sobre falsos profetas. Ele já tinha nos alertado sobre isso antes, aqui novamente ele está nos alertando. Isso quer dizer, irmãos, que haverá uma grande batalha aí pela verdade. Surgirão vários falsos mestres e falsos profetas. Eles farão milagres, farão maravilhas e, se possível, enganarão até os eleitos. Ok? Isso é um dos grandes motivos, né, de estarmos aqui estudando também sobre isso, o que nós estamos fazendo aqui agora, para estarmos cientes, ok, dessas profecias, dessas palavras. Jesus está nos dizendo aqui, então, aqueles que estudam, aqueles que creem nessas palavras estarão preparados, ok? E não serão enganados, porque estarão firmados na palavra de Deus. Daniel capítulo 12, 3 diz, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Então, quem são os sábios aqui? Daniel aqui está descrevendo a grande tribulação, né? E os sábios aqui são aqueles que guardaram a palavra de Deus, que creram nas profecias, que estudaram isso, ok? Que estão cientes do que está acontecendo. Então, não somente isso, eles conduzirão muitos à justiça, serão testemunhas de Cristo durante esse tempo difícil. E eles brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Versículo 25, ele continua, eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então Jesus aqui está falando que a sua vinda, ok, será como um relâmpago que sai do oriente e brilha até o ocidente. Para a gente poder entender melhor aqui do que ele está falando, vamos ler aqui em Lucas capítulo 17, versículo 20, Jesus falando com os fariseus, e ele fala palavras muito parecidas. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu,
o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos, virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês, ele está aqui ou lá está ele, não saiam nem sigam essa gente. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Então Jesus aqui novamente usando essa linguagem, comparando a sua vinda como um relâmpago, né? Que brilha de uma extremidade do céu até a outra. Ele falando, olha, se alguém falar para vocês, aqui está ele, ou lá está ele, não creem, não vão. Então, na época do Segundo Templo, ok, do judaísmo, nessa época aqui os líderes religiosos tinham formado uma ideia que virou muito popular depois ali da revolta dos Macabeus. E essa ideia, ela tinha corrompido como é que seria o reino de Deus, como é que seria o retorno de Jesus. Okay? A ideia basicamente era que Deus ungiria um homem, um descendente de Davi, e esse homem, então, ele progressivamente iria crescer em poder. Okay? Ele, aos poucos, ele ia juntar aí o seu exército, ok? Soldados, e de pouco em pouco ele ia ganhando autoridade. Então a natureza do reino de Deus, ok? Do retorno de Jesus, havia sido corrompida por essa ideia. Okay? Os fariseus, eles viam vindo de pouco em pouco, né? Progressivamente. E Jesus fala, não vai ser assim. Se vocês virem, ok? Alguém falando, lá está ele, ouvindo, não, aqui vem ele, não creem. Não será assim progressivamente, porque assim como o relâmpago brilha de uma extremidade do céu até outra, assim será a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem não será, ok, de escolha humana e não será progressivamente. Será pela escolha de Deus e será repentina. Não vai passar por ninguém despercebido, assim como um raio. Né? Quando bate um raio, imagina que nessa época aqui não havia prédios, ok? Não havia luzes da cidade, então quando o raio iluminava o céu, como Jesus fala aqui, todos viam. Por isso que ele fala aqui no versículo 20, né, do capítulo 17, o reino de Deus não vem com visível aparência. Ele não quer dizer que o reino de Deus virá de forma invisível, ok? Ele quer dizer que não vai vir de forma progressiva. Nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Jesus aqui usando uma figura de linguagem, ok? Vai ser de forma súbita e clara, assim como um raio, assim como um relâmpago. Continuando aqui no versículo 28, que é o último versículo onde nós iremos ler hoje, fala assim, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Essa ideia de cadáver e aves comendo os cadáveres é uma linguagem que já tinha sido usada, ok, pelos profetas. Ezequiel 39:4 fala assim, nos montes de Israel você cairá, você, todas as suas tropas e os povos que estão com você. Eu o entregarei a todo tipo de ave de rapina e aos animais selvagens para que o devorem. Jeremias 7:33 os cadáveres desse povo servirão de alimento às aves do céu e aos animais selvagens, e não haverá ninguém que os espante. A linguagem severa aqui, né? Em Apocalipse fala com mais detalhe isso. Capítulo 19, versículo 17. Então vi um anjo posto em pé no céu. Ele gritou com voz forte, dizendo, todas as aves que voam pelo meio do céu, venham, reúnem-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos
quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. É uma linguagem aqui grotesca, né? Uma linguagem forte aqui que nós vemos, de cadáveres, pessoas, ok, sendo comidas, né? Servindo de alimento para animais selvagens, para aves. Interessante que ele fala aqui no versículo 17, né? Venham, reúnem-se para a grande ceia de Deus, chamando as aves para se alimentar dos corpos. Haverá muitos corpos, né? Muitas pessoas mortas no chão. E elas serão devoradas pelas aves e pelos animais selvagens. Então, aqui o contraste que é bem forte, ok? Para a gente poder entender, porque os justos, aqueles que estão cobertos pelo sangue do Cordeiro, eles entrarão no reino de Deus e participarão das bodas do Cordeiro. Eles participarão da grande ceia do Senhor. Mas os ímpios, aqueles que se rebelaram contra Deus, aqueles que não se arrependeram, eles servirão de alimento para aves e para animais selvagens. Então, haverá dois grupos de pessoas. Os justos participando da grande ceia, se alimentando, né, das bodas do Cordeiro. E o outro grupo, então, os ímpios, na qual eles serão comida para as aves e para os animais selvagens. Uma linguagem bem forte aqui e bem real também. Então a gente vai parar por aqui, irmãos. A gente parou aqui no versículo 28. Semana que vem, então, daremos início ao versículo 29, onde descreve o glorioso retorno de Jesus, a vinda do Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Vai ser também aí muito gostoso, vai ser muito edificante. Mas antes de eu encerrar aqui, se os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, ok? Sobre algum tema que a gente falou aqui, Jerusalém, a grande tribulação, né? O arrebatamento, não sei. Os irmãos perguntam pra gente, mandam uma mensagem lá no Instagram da igreja ou no YouTube, Facebook, que a gente, então, no próximo vídeo, a gente vai tentar responder da melhor maneira possível, ok? E a minha oração, então, é que o Espírito Santo continue nos ministrando, continue nos dando graça, entendimento, para que essas verdades venham se tornar reais em nossas vidas. Amém, irmãos? Então, vejo vocês semana que vem. Abraço!